Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus, sobre toda a terra e céu, aleluia. Meus queridos, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vou repetir, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, enquanto você buscar a Jesus, enquanto você estiver no caminho do Senhor, saiba, aleluia, que Deus ele tem mais para fazer na sua vida. Pode se levantar uma multidão, pode se levantar línguas contra você, mas se Deus tem um propósito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele vai cumprir na sua vida. Estou aqui, ó, com azeite, aleluia. Vamos começar com uma oração. Gente, estou aqui com o caderno de oração. Envie seus pedidos, amém? Envie nomes, aleluia, que daqui a pouco, quando terminar a live, eu vou estar anotando. Hoje teremos a presença do pastor Odair, amém? Ontem ele me convidou para a live dele, vamos dar honra a quem dá honra, e eu hoje com muito prazer, muita alegria, convido este homem de Deus para a minha live. Bom, se ele não conseguir entrar aqui, a gente vai fazer como fizemos ontem, né? Eu faço meia hora, já são 9h07, e ele faz meia hora, ele vai entrar e vai fazer meia hora depois. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos orar, meus queridos. Vamos buscar a Deus. Amém? Aleluia. Envie o seu pedido, que vai estar aqui anotadinho no caderno de oração. Oh, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos então orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus de toda misericórdia, Senhor. Aleluia. Nós continuamos, meu Pai, na sua presença, porque ai de nós, Senhor, sem a tua presença. Aleluia. Ai de nós, Senhor, sem ti. Meu Deus, vem abençoar, Pai, esta live. Vem abençoar, Senhor, aleluia. O pastor que estará pregando, o pastor Odair Oliveira. Senhor, faça um milagre na vida do teu filho, porque nós cremos em milagre. Nós cremos que tudo o Senhor pode. Meu Deus, aleluia. Nós oramos agora também, Senhor, por aquelas pessoas que nos perseguem, que não cansam de nos perseguir. Nós oramos para que essas pessoas realmente te encontrem, Pai. Que essas pessoas realmente, Senhor, aleluia, te aceite, Pai. Porque, Senhor, quem persegue o seu irmão, seja ele aonde ele estiver, como ele estiver, Senhor, não está em sua presença. Senhor, abate as línguas, Pai. Oh, aleluia. Senhor, dá honra a quem tem honra, Pai. Aleluia. Davi, aleluia, tinha um coração, aleluia. Segundo o teu, assim o Senhor falaste. Encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Declare, encontrei em fulano, declare uma pessoa, uma mulher segundo o coração de Deus. Aleluia. Já aceitei seu convite. Aleluia. Oh, glória. E Senhor, vai abatendo as línguas, fofocas, o disse-me-disse, Pai. Senhor, abençoa a tua palavra, aleluia. Que ela vá de encontro aos corações, Senhor, nesta manhã. Ai, meu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família. Nunca deixaste faltar nada, meu Pai, eu creio que nunca faltará. Senhor, nós repreendemos todo o mal, aleluia.
Nós repreendemos toda a fúria do inimigo, aleluia. Nós repreendemos, Senhor, todo levante, meu Pai, adabadaxera dabadai. Pai, vai indo nos hospitais, Senhor. Vai indo, Pai, nas Cracolândias. Vai indo, Senhor, na casa de recuperação. Livra, Senhor, da doença, Pai. Faz o paralítico andar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus, faça um milagre, Pai, nestas vidas. Como o Senhor tem feito em minha vida, Pai. Aleluia. Senhor, visita os hospitais, Pai. Quem está agora para entrar numa cirurgia, Senhor. Oh, meu Pai, que não seja ali as mãos dos médicos, mas seja as suas mãos, Pai, para fazer a cirurgia. Envia teus anjos, Pai, porque aos teus anjos dará ordem a nosso respeito para que te livre e te guarde de todo mal. Senhor, como tu és belo, Jesus, como eu te adoro, como eu te amo. Como eu te peço, Senhor, aleluia, que o Senhor venha converter os corações, Pai. Coração de pedra, Senhor, coloca um coração de carne. Oh, meu Deus, eis aqui o caderno de oração, Pai. Vai abençoando, Senhor, cada pedido. Vai abençoando, Senhor, aleluia, da baracheira da badá. Oh, glória, glória, glória a Deus, os casamentos, Pai, a saúde. Vai abençoando, Senhor, aleluia, as crianças, os idosos, os animais. Pai, vai abençoando, Pai. Ó, Senhor, aleluia, abençoa, Pai, aquela professora que está, Pai, com câncer, Pai, internada. Envia os recursos, Pai, para que ela consiga, Senhor, a chegar numa determinada quantia, Senhor, para fazer a sua cirurgia, meu Pai. Vai lá e abençoa aquela mulher, Pai. Desde o alto da cabeça à planta dos pés. Mas se assim o Senhor o quiser, o Senhor a cura, Pai. Aleluia. O Senhor cura, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia. Abençoa, Pai, quem está com câncer, cura, Senhor. Oh, meu Pai, faz as células, meu Pai, se renovarem dentro dos organismos, meu Pai. Abençoa, Senhor, o vale de ossos secos que essa pessoa está passando. Oh, meu Deus, repreenda todo mal, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Faz, Senhor, criar carne, faz criar vida, Pai, os sonhos, os projetos, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa esta live, abençoa esta página, Senhor, abençoa a direção, Pastor Cláudio Rogério e sua família. Abençoa, Senhor, aleluia. Esta página, palavra e vida, Senhor. Repreenda todo mal, Senhor. Separa o joio do trigo, Senhor. Aleluia. Porque tu és o Deus de misericórdia e o Deus de promessas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aleluia. Mandei o convite de novo para o pastor Dair, amém? Aleluia. Hoje ele é o convidado para pregar na página. Glória, 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 glória. Paz do Senhor, Rosine da Silva, como estás? Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto isso, eu peço vocês que abram suas Bíblias. Aleluia. Eu tô ali com o relógio porque eu tô vendo o horário, né? Porque se ele não conseguir entrar aqui, eu fecho a live e ele abre uma live e ele continua. Amém? Em Gálatas 1, 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem destaca a motivação central do serviço cristão, aonde o apóstolo Paulo afirma buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Aleluia. O evangelho que Paulo recebeu de Deus, claro, e pregou. Porventura procuro eu
agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Aleluia. Mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outra hora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, aleluia, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, aleluia. Voltei outra vez para Damasco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a gente pode ver, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele foi um judeu, ele foi um gentil. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vivia, aleluia, extremamente das tradições do seu pai, da sua mãe, da sua família. Ele vivia, aleluia, seguindo, aleluia, o que foi imputado a ele desde o nascimento. Só que ele diz aqui que o Senhor o escolheu desde o ventre, aleluia. Então, às vezes, você fica pensando, pastora missionária, será que meu filho um dia vai se converter? Será que um dia aquela pessoa vai aceitar a Jesus? Ela já foi escolhida. Aleluia. Ela pode estar numa família de tradições judaicas, de tradições, seja qual for a religião. Aleluia. A gente tem que tomar agora cuidado para falar, né? Porque é por causa do Face. Essa pessoa, ela pode estar aonde for. Mas se o Senhor o escolheu, aleluia, antes de vir para esta terra, aleluia, porque o judaísmo, ele diz aqui que era a nação dele. E ele era muito zeloso com aquelas tradições que o Pai colocou para ele, aleluia. Paulo, ele questiona se sua pregação busca o favor humano ou divino. Oh, aleluia. Queira ele agradar homens, queira ele agradar Deus, não. Paulo tomou uma decisão. Louvado seja Deus. E ele diz aqui que ele recebeu de Deus, que ele aprendeu com Deus, aleluia, a adorar a Jesus. Ele aprendeu o evangelho, quer dizer, é o lado espiritual. É o lado, aleluia, dia a dia, tete a tete. É o lado, aleluia, que ninguém pode tirar da sua vida. Pai do Senhor, Edna Mello. É um lado, aleluia,
que podem falar o que quiser, que ninguém vai tirar. Você pode ficar 10, 20 anos dentro de uma sala, lendo, relendo a Bíblia, mas se você for às nações, aleluia. Se você não se importar, aleluia, quem veio antes de você, se você não se importar com títulos, aleluia, você vai partir para as regiões, você vai partir para as nações, você vai caminhar para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui ele diz, porventura procuro agora o favor do homem ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Eu te faço uma pergunta nesta manhã. Você tem agradado a homens? Aleluia. Ou você tem agradado a Deus? Glória, glória a Deus. Ele diz que o evangelho anunciado a ele não foi segundo a homem. Porque ele não aprendeu com homem nenhum. Ele não aprendeu com homem nenhum. Ele aprendeu na lida. Ele aprendeu fazendo visitas nas casas. Ele aprendeu deixando tudo para trás e aceitando o chamado do Senhor na sua vida. Porque aquele que não deixar pai e mãe, Anaia, aquele que não deixa filhos, aquele que não deixa terra, aquele que não deixa nada por amor a mim, não é digno de mim. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Aleluia, glória a Deus. Porque homem nenhum vai te ensinar, aleluia. Quem vai te ensinar é a sua experiência com Deus. Aleluia, é visita, é monte para quem pode ir, visitando várias igrejas, várias comunidades, é tendo coragem, aleluia, porque o próprio Jesus que você diz que ama, o próprio Jesus que você diz que serve, o próprio Jesus, glória a Deus, que você diz, aleluia, que é fiel, aleluia, que você é fiel a Ele, esse próprio Jesus, aleluia, Ele falou, Ele andava de aldeia em aldeia, aldeia em aldeia, cidade em cidade, aldeia, aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, aleluia. Visitava templos, aleluia. Não morava dentro de templos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 16 diz: revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu de Deus a missão antes dele nascer, e depois que ele nasceu, ele viu que ele, aleluia, estava numa família pagã, que ele estava numa família de judaísmo, uma família, aleluia, devastada, aleluia. Antes ele perseguia a igreja, mas depois que Deus tocou nele, depois que a consciência dele veio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou, eu não vou consultar, não consultei carne e sangue, não, aleluia. E nem voltou para onde estava, em Jerusalém. Aleluia. Ele prosseguiu para frente. Ele prosseguiu seguindo. Ele viu que o alvo dele era ganhar almas. Ele viu que o alvo dele, aleluia, era agradar a Deus e a Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Porque nós devemos ter paciência. Sim. Nós devemos ter consciência. Sim. Nós devemos ter uma autoridade espiritual, sim. Mas primeiro, a autoridade espiritual é Jesus nas nossas vidas. Convidando aqui de novo o pastor Odair. Amém?
E o evangelho que Paulo recebeu de Deus e pregou é um evangelho, entre aspas, livre. O evangelho aonde você pode pegar a tua Bíblia, bater no vizinho, posso ler a palavra para você, você aceita? Você pode deixar tudo para trás, aleluia, se for da vontade de Deus, o seu chamado, é claro, pegar um ônibus e visitar o irmão, visitar uma irmã. Você pode botar a mala nas costas, como Deus mandou eu fazer isso muitas vezes, deixando tudo para trás, aleluia. E ir fazer missão no sertão, ir fazer missão no interior, ir fazer missão em outros países, você pode ir. Porque você não está aqui para agradar homens. Você está aqui primeiramente para agradar a Deus, aleluia. 11 diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Paulo sabia que Deus, aleluia, queria dele algo diferente. Paulo sabia que Deus não queria ele em panelinha. Paulo sabia que Deus não queria dele, aleluia, o que todo mundo faz, porque Deus se renova. As maravilhas do Senhor, aleluia, se renova a cada dia, louvado seja Deus. Ele era de outro lugar, ele era de outro ensinamento, aleluia, mas o Filho de Deus, aleluia, que é Jesus, se revelou a ele para que pregasse entre os gentios, aleluia. Ele não consultou carne, ele não consultou sangue, ele não consultou ninguém, ele disse: vai para onde, meu filho e minha filha? Fui pregar o evangelho, aleluia. Fui fazer a vontade do meu Pai, aleluia. Lembra de Jesus quando era criança, acho que foi com 11 ou 9 anos, se eu não me engano, os pais procurando Jesus. Cadê meu filho? Aonde está o meu filho? Jesus tinha vontade de pregar o evangelho de Deus desde que nasceu. Então ele estava no templo e a mãe achou: cadê meu filho? Imagina o desespero de uma mãe perder um filho, mas imagina a alegria de uma mãe quando acha seu filho dentro de uma igreja, dentro de um templo, buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo para que mais para frente possa ir às nações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queira agradar a Deus. Amém? Queira agradar ao Senhor. Porque Ele tem mais para você do que o homem. O homem não tem nada, o homem é falho. Mas Deus, aleluia, Ele vai fazer acontecer a obra dele na sua vida. Gente, já deu a hora. Eu quero ver se... Eu vou sair então, pastor Odaí, para que o Senhor entre e faça o restante da live. Porque não estamos conseguindo adicionar. Não sei o que está acontecendo. Não é? Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então eu vou sair, tá bom, meu irmão? E você entra. Meus queridos, vamos terminar aqui esta parte com uma oração. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, obrigado pela tua palavra, Senhor. Porque antigamente, Pai, nós seguíamos tradições, mas hoje nós somos livres no Evangelho para falar que o Senhor cura, salva e liberta. Nós somos livres, Pai, e vivemos num país livre para pregar o Evangelho a toda criatura.
Nos faça, Senhor, com esta coragem mais e mais do apóstolo Paulo, que quando olhou para trás e viu que o que o pai e a mãe, as tradições o ensinava, não era de ti. E tudo foi mudado na vida dele. E até hoje ele é falado, e até hoje ele é lembrado. Senhor, aleluia, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. Abençoe, Pai, os nossos perseguidores. Pai, que eles possam tomar consciência, Pai, que não é a nós que eles estão perseguindo, é a tua obra que está sendo feita. Porque pessoas precisam ouvir a tua palavra. Senhor, abençoa cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fique aí com o irmão Odair Oliveira. Amém.